Oi pessoal, como é que vão? Tudo bem? Vamos ver se nós conseguimos terminar essa pandemia, né? Vamos ver se temos, acho que pelo menos um mês pela frente aí para. Eu estou vivendo agora uma notícia que talvez a partir de 20 de julho serão liberados, mas é claro, sempre vamos tomar cuidados e vamos aguardar para ver realmente como vai ser essa liberação, como vai ser nosso trabalho presencial. Vamos aguardar, tendo fé em Deus, em Jesus, que tudo vai correr tudo bem. E iniciando o nosso encontro de hoje, gostaria que todos elevassem o pensamento a Deus e a Jesus, a equipe espiritual que nos dá o suporte necessário para todas as atividades, agradecendo sempre a presença desses nossos irmãos nos ajudando em todos os momentos, agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade da reencarnação, a essa equipe maravilhosa de nosso irmão Guantano, nosso irmão Romualdo, que nos dão sempre uma segurança, e a equipe que nos dá sempre a ajuda necessária para podermos estar juntos nessa atividade. Hoje nós vamos terminar o capítulo 16, a segunda parte. Nós vamos falar ao item 197, que são os bons médios, ao contrário daquilo que nós vimos na aula anterior do livro dos médiuns, né? Então vamos lá, o item 197, os bons médiuns. Médiuns sérios, os que não se servem da sua faculdade senão para o bem e para as coisas verdadeiramente úteis, creem na profanar, fazendo-a servir a satisfação de curiosos e de indiferentes, ou para futilidades. Vamos lá então. Os que não servem de sua faculdade senão para o bem e para as coisas verdadeiras, as coisas úteis. Se vão fazer alguma coisa errada, creem que vão profanar essa faculdade, fazendo-a servir à satisfação de curiosos e de indiferentes, ou para futilidades. Então os médios sérios só usam a sua faculdade para o bem. E não vão profanar essa faculdade trazendo apenas satisfação a curiosos, satisfação a pessoas indiferentes ou para futilidades. Então, nós designamos essas criaturas como médiuns sérios, que usam as suas faculdades direitinho. Médiuns modestos, os que não se atribuem nenhum mérito pelas comunicações que recebem, por belas que sejam, consideram-se como estranhos e não se creem ao abrigo de mistificações. Longe de fugir aos conselhos desinteressados, solicitam-no. É uma grande situação essa, né? A parte da modéstia, né? Muitas vezes a modéstia nos deixa mais tranquilos. Aqueles que usam, né, a mediunidade para se promover não são modestos, né? Querem a promoção, querem o reconhecimento. Então, o médium modesto, o que acontece? Ele tem a comunicação de entidades elevadas e se considera apenas intermediários. Por isso que ele fala aqui que consideram-se estranhos. Por quê? É como o nosso querido Chico Xavier, né, em Parnaso de Além Túmulo, por exemplo, onde reuniu diversos autores, e ele não tinha condições na parte material saber tudo aquilo de poesia, porque cada poeta tem um tipo de um estilo de poesia, né? Tanto é que naquele Pinga Fogo, né?
quando falaram para ele se ele tinha, ele falou, não, eu sou um mero intermediário. Então, a modéstia, né? Não usa assim aquela empáfia, aquela coisa de eu sou o melhor. Então, tá? E os conselhos que são dados através desse médium, ele também se interessam por eles, né? Então, muitas vezes nós recebemos uma mensagem de uma entidade nos trazendo alguns conselhos, alguns direcionamentos, algumas sugestões de atitudes. Então, o médium modesto ele não é aquele que fala, não, eu já sei tudo. Não, ele aceita aquilo que vem da espiritualidade. Médiuns devotados. Os que compreendem que o verdadeiro médium tem uma missão a cumprir e deve, quando isso seja necessário, sacrificar seus gostos, seus hábitos, seus prazeres, seu tempo e mesmo seus interesses materiais para o bem dos outros. Voltamos ao exemplo do nosso querido Chico, né? Que deixou realmente sacrificou a sua vida para poder cumprir a sua missão. Nós sabemos que isso é uma coisa muito interessante, porque nós podemos ver o Divaldo Pereira Franco, que tem a mesma situação, olha o que ele tem até hoje, quantas crianças que ele já adotou, todas as crianças que chegam até a casa onde lá em Salvador ele toma conta, né? O local lá. O que acontece? Ele realmente ajuda muita gente e colocou essas pessoas em seu nome, registrou essas crianças. Então é uma coisa muito interessante, muito legal. Sacrifica seus gostos, seus hábitos, seus prazeres, seu tempo. Muitas vezes, eu já estou há bastante tempo, né? Esse ano faz 26 anos que eu estou nesse grupo, e eu fui muito criticado por deixar muitas vezes o sábado à tarde, onde haviam festas, comemorações, churrascos entre amigos, né? De não ir e ir para o centro. Ótimo, eu vou no domingo, eu vou em outro dia, outra ocasião. Então eu, por exemplo, tenho o sábado como sagrado. Sábado à tarde, eu e a Rosângela hoje, né? Já há quase 13 anos, temos essa rotina. E ficamos muito ruins quando não tem. Eu acho que isso acontece com todos vocês também, né? Médiuns seguros. Os que, além da facilidade de execução, merecem plena confiança por seu próprio caráter, a natureza elevada dos espíritos que os assistem, e que são os mesmos menos expostos a serem enganados. Veremos mais tarde que esta segurança não depende de nenhum modo dos nomes mais ou menos respeitáveis que os espíritos tomam. Então, os médiuns seguros, ele tem segurança naquilo que ele transmite, né? Independente do nome do médium, da entidade que vai se nomear, né? Se é menos ou mais respeitável, mas se a mensagem traz um ensinamento, uma coisa lógica e aceitável, não importa de que espírito que seja, né? Então, esses são as 4 situações dos médiuns, dos bons médiuns. Vamos ver agora um adendo aqui de Erasto. É incontestável, bem o sabeis, que criticando assim as qualidades e as manias dos médiuns, isso suscitará contrariedade e mesmo animosidade em alguns, como nós já falamos, né? Quando você pode chamar a atenção de um médium, ele fica melindrado e às vezes tem algumas atitudes não muito legais, né? Mas o que importa? A mediunidade se expande dia por dia mais, e o médium que tomasse essas reflexões por mal provaria uma coisa, que não é um bom médium,
quer dizer que está assistido por maus espíritos. Então nós temos que aquelas criaturas aqueles médiuns que ficam melindrados, que ficam chateados quando se chama atenção, ou quando se fala para eles que, olha, essa entidade está te passando essas mensagens, não é uma entidade elevada, é uma entidade que é um falso sábio, é um brincalhão, a pessoa fica, né, desbaratinada. Então quer dizer que a espiritualidade, né, ela pretende fazer com que as pessoas sejam o quê? Bons médiuns, seguros, sérios, modestos e devotados. Vamos lá. De resto, como disse, tudo isso não terá senão um tempo, e os maus médiuns, os que abusam ou usam mal suas faculdades, sofrerão tristes consequências por isso, como já ocorreu com alguns. Aprenderão às suas custas o que custa fazer girar em proveito de suas paixões terrestres, um dom que Deus lhe havia dado, senão para seu adiantamento moral. Se não os podeis conduzir para o bom caminho, lamentai-os, porque, posso dizê-lo, são réprobos de Deus. Então são criaturas que ainda precisam de muito aprendizado, de muita atenção, mas o que acontece? Nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de pessoas, né? Isso foi Erasto. Agora Sócrates. Este quadro é de grande importância, não somente para os médiuns sinceros, que procurarão de boa fé, lendo-o, se preservar dos escolhos aos quais estão expostos, mas também para todos aqueles que se servem de médiuns, porque lhes dará a medida do que podem racionalmente deles esperar. Deveria estar constantemente sob os olhos de qualquer que se ocupe das manifestações, e igualmente da escala espírita, de que é complemento. Esses dois quadros resumem todos os princípios da doutrina e contribuirão mais do que pensais para conduzir o espiritismo ao verdadeiro caminho. Tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado. A mediunidade, como nós falamos nos inícios das aulas, né? Não é brincadeira, não é para se vangloriar, não é para se partir para o lado errado. Por quê? Aqui disse, né? Erasto disse aqui, ó, sofrerão tristes consequências por isso, o mau uso de suas faculdades. Não é porque Deus é mau, Deus é perverso, Deus é punidor, não. A cada um de acordo com as suas obras. E se você realmente usa mal a sua mediunidade, seja ela qual for, a psicografia, a psicofonia, desdobramento, sonambulismo, evidência, clarividência, audiência, clareaudiência, qualquer que seja ela, se você fizer mau uso das suas faculdades, né, porque é uma coisa que é um presente dado por Deus para o nosso crescimento, para ajudar-nos a crescer. Se fizermos mau uso desse presente, vamos estar realmente sofrendo sérias consequências. No item 198, vamos lá. Todas essas variedades de médiuns apresentam graus infinitos em sua intensidade. Há várias que, propriamente falando, não são senão matizes, mas não deixam de ser o fato de aptidões especiais. Então, o que quer dizer aqui? Existem vários graus de intensidade. Dentro dessa situação dos médiuns, né, o tipo de médiuns, existe uma intensidade maior ou menor. Vai depender de cada um. Concebe-se que deve ser bastante raro que a faculdade de um médium seja rigorosamente circunscrita a um só gênero. O mesmo médium pode, sem dúvida, ter várias aptidões, mas há sempre uma que domina e é a que deve se interessar em cultivar, se for útil. É um erro grave o de querer insistir no desenvolvimento de uma faculdade que não se possui. É preciso cultivar todas as quais se reconhece o germe em si, mas perseguir as outras, primeiro é perder seu tempo. Em segundo lugar,
talvez perder e enfraquecer, por certo, aquelas de que se está dotado. Então, é aquela situação que nós comentamos em aulas anteriores, né? De pessoas que querem ter todas as mediunidades. Ah, vou jogar, começa a tirar para tudo quanto é lado. E de repente ele tem uma que é aquela onde ele é útil para ele. Vai fazer com que ele se desenvolva. Então, se ele for atrás das outras, o que acontece? Essa a qual ele foi destinado vai diminuindo, né? Vai se acabando. Vamos ver aqui outra palavra de Sócrates. Quando o princípio, o germe de uma faculdade existe, ela se manifesta sempre por sinais inequívocos, restringindo-se em sua especialidade. O médio pode se distinguir e obter grandes e belas coisas. Ocupando-se de tudo, não obterá nada de bem. Anotai, de passagem, que o desejo de estender indefinidamente o círculo de suas faculdades é uma pretensão orgulhosa que os espíritos jamais deixam impune. Os bons abandonam sempre os presunçosos, que se torna, assim, o joguete de espíritos enganadores. Infelizmente, não é raro se verem médiuns que não se contentam com os dons que receberam e aspiram, por amor próprio ou ambição, a possuir faculdades excepcionais próprias para fazê-los notados. Esta pretensão lhes tira a qualidade mais preciosa, a de médiuns seguros. Então, Sócrates nos enfatiza bem essa situação, né? De que devemos, se temos o desdobramento, vamos fazer o desdobramento. Se temos a psicofonia, vamos nos dedicar à psicofonia. Hora ou outra, como vocês sabem, que nós temos médiuns sonambúlicos que fazem a psicofonia, não é verdade? Então, vão aonde estão a entidade através do sonambulismo e de lá se manifesta onde nós estamos. Então, nós não precisamos trazer aquelas entidades para o nosso ambiente que está protegido, está com a sensação boa, e trazer os seus fluidos deletérios para desestabilizar, né? Então, da onde está a entidade lá no seu reduto, o médium entra em transe sonambúlico ou até mesmo desdobramento e faz a psicofonia. Então, é de acordo com a necessidade, é de acordo com a capacidade de cada um de nós. Ok? O item 199. Os estudos da especialidade de um médium é necessário não só para este, mas também para o evocador. Segundo a natureza do espírito que se deseja chamar e as perguntas que lhe se quer dirigir, convém escolher um médium mais apto para a coisa. Dirigir-se ao primeiro que chega é se expor a respostas incompletas ou errôneas. Tomemos uma comparação nos fatos usuais. Não se confiará uma redação, mesmo uma simples cópia, a qualquer um, porque sabe escrever. Um músico quer fazer executar um pedaço de canto de sua composição. Tem à sua disposição vários cantores, todos hábeis. Entretanto, não os tomará ao acaso. Escolherá para seu intérprete aquele cuja voz, expressão, qualidades todas, numa palavra, respondem melhor à natureza do trecho. Os espíritos fazem o mesmo com respeito aos médiuns, e devemos fazer como os espíritos. De outra parte, há que se notar que os matizes que a mediunidade apresenta, e aos quais poder-se-ia juntar outros, não estão sempre em relação com o caráter do médium. Assim, por exemplo, um médium naturalmente alegre e jovial pode ter habitualmente manifestações sérias, mesmo severas, e vice-versa. É ainda uma prova evidente de que atua sob a impulsão de uma força estranha. Voltaremos a esse assunto no capítulo que trata da influência moral do médium. Ok? Então, nós terminamos o capítulo 16, as manifestações espíritas, segunda parte. A próxima aula, a formação dos médiuns. Vamos falar sobre o desenvolvimento da mediunidade, a mudança das caligrafias, perda ou sustentação da mediunidade. São assuntos bem interessantes e que
com certeza vai nos trazer cada vez mais conhecimento e, acima de tudo, responsabilidade para lidarmos com a nossa mediunidade, para moldarmos essa nossa mediunidade e para podermos ampliar o uso dessa nossa mediunidade para o bem, nosso bem e o bem dos outros. Então, agradeço a atenção de todos, inscrevam-se no nosso canal e dê o seu ok. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, estamos aqui para ajudá-los e que Jesus possa lançar sua luz bendita sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Que assim seja.